Olá, seja bem-vindo a mais um Informe SP especial Consciência Negra, um mês que nós celebramos, mas também discutimos o assunto do racismo, do empoderamento e várias outras vertentes. Nós estamos na cidade de Lorena e aqui nós vamos apresentar um pouquinho para vocês e mostrar como funciona a Casa SP Afro Brasil. Ela é a que representa, inclusive, a região aqui. Eu vou conversar com o responsável por esse local, que é o Denilson Costa. Ele é historiador e também o coordenador da Casa SP Afro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, seja bem-vindo à Casa Afro, está de portas abertas, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Me conta um pouquinho como que funciona o trabalho aqui e principalmente a ideia da criação dessa casa. A Casa Afro ela se estende, né, no Vale do Paraíba e Litoral Norte. A casa ela tem uma proporção de transformar de um letramento racial, de reparação e principalmente de reconhecimento, né, reconhecimento da identidade do município. E não só o município, mas proporcionando até mesmo mudanças, né, um olhar diferente, não ao racismo, de letramento racial, que hoje se fala, né? Às vezes as pessoas acham assim que falar do racismo é coisa do passado, mas o racismo está aí, né? O racismo não é do negro, não é do homem negro, não é do, desse grupo, né? E temos a força também dos coletivos, né? A cidade de Lorena aborda vários coletivos que somam com relação à Casa Afro, sabendo que a Casa Afro ela é uma extensão, é um equipamento da Secretaria de Assistência Social do município de Lorena, né? Ela não é sozinha, né? Ela tem uma representatividade com uma secretaria. E isso é muito importante, porque aborda isso para o município como algo inovador, né, de um olhar diferente, de perspectiva diferente, que vai se estabelecer dentro da educação, da saúde e principalmente falar de políticas públicas. Por que Lorena recebeu esse equipamento? Lorena foi privilegiada, né, pelo fato é um eixo Rio-São Paulo, sul de Minas e litoral norte. Lorena, dentro desse Vale do Paraíba, ela tem uma concentração muito grande, né, dentro do vale, no fundo do vale, era a cidade que mais centralizava a questão do negro, né? Aqui começa a ter uma abordagem do ciclo do café, até mesmo do negro reprodutor no Vale do Paraíba, coisa que não é muitas vezes colocado nos livros didáticos. O que é isso? O negro reprodutor é porque a partir do final do século XIX, né, do ciclo já do café, é, com algumas políticas voltadas para o investimento de capital, e o negro era peça fundamental desse contexto, né, de valor. Então, precisava, sabendo que havia uma possibilidade da abolição, alguns fazendeiros, até mesmo do Vale do Paraíba, começavam a reproduzir, porque esse negro é objeto, né, era dado como a carne mais barata do mercado, então eu vou reproduzir. Eu não vou colocar isso somente na lavoura, porque o ciclo do no Brasil, né, que vai simbolizar muito forte o Vale do Paraíba, vai ser o ciclo do café. E como que é tratado, né, esse assunto, então, aqui por vocês? Tem a questão do letramento, de que maneira é possível? É por meio da arte? É por meio das palestras? Como que vocês conseguem tratar isso com diferentes públicos? Na verdade, a gente tenta abordar todos os públicos, né? Às vezes a pessoa pensa assim com relação à Casa Afro, é uma casa somente para a comunidade negra. Não, ela é aberta a todos, né? Então ela percorre todo o segmento dentro da sociedade, né? Desde a criança, do jovem, adolescente, até as pessoas com mais idades, né? A terceira idade aí que vem a todo vapor e precisa desse letramento, né? Então, se trabalha o letramento racial, se trabalha uma metodologia voltada a, a inovar, ter um olhar diferente de resgate de identidade, e isso é muito importante, né? Porque desde do papel da mulher hoje, da mulher negra, com incentivo às tranças, né? Começamos
logo no começo do ano, teve um curso de Transsinagô para as crianças, né, para valorizar a autoestima. Isso é muito importante. Isso faz parte da Casa Afro, isso faz parte do município de Lorena. E acaba sendo também um apoio para outras cidades que não têm essa casa. O estado de São Paulo, você comentou que são 11, né? Eu acredito que sejam 10 casas afros em todo o estado de São Paulo. E essa abordagem da Casa Afro com uma características no fundo do vale, na cidade de Lorena, ela estende a mão, né? Porque quando se fala em África, eu preciso estender algo, né? A Mama África, e isso mostra o apoio também de outras comunidades, outros municípios, como Guaratinguetá, como Cruzeiro. Hoje tem uma força muito grande na formação de conselhos, né? Hoje temos o conselho que é muito importante, o COMPIR, em algumas cidades do Vale do Paraíba, né? Lorena foi contemplada esse ano com o COMPIR em ações muito importantes diante da sociedade, né? E isso leva também se expandindo para o Vale, em cidades vizinhas, com projetos, propostas. E a parte fundamental é a educação, né? Então, a Casa Afro ela é mais um elemento fundamental para um entendimento do contexto histórico do étnico-racial, né? Dentro do Brasil, que precisamos falar sempre, constantemente, não somente o mês de novembro. Inclusive, a cidade de Lorena vai realizar várias atividades durante esse mês para falar sobre a consciência negra, mais racismo, combate a isso, as expressões também artísticas. Então, são várias atividades. Inclusive, já começou logo no comecinho do mês, né? No dia 1º já teve um curso básico de fotografia e no dia 8 teve um evento Só Pretas Clube, né, que falou sobre autoestima, identidade e também pertencimento. Falou sobre a beleza, né, da mulher preta. E hoje, no dia 12, também teve um evento que agora foi pela manhã. Então, foi uma caminhada não ao racismo. Fala um pouquinho, então, desses eventos que já aconteceram e o que tem programado até o fim do mês. Na verdade, o mês de novembro poderia ser novembro eterno, né, para o movimento negro, porque é onde muitas vezes a sociedade começa a enxergar a finalidade de falarmos de 20 de novembro, ao que aconteceu no passado, lá com o Zumbi dos Palmares, em 1695, né, com a morte de 20 de novembro. E quando mostra isso, a cidade de Lorena, a Casa Afro, a gente começou com movimentos, né? Com a questão da fotografia, de resgate de identidade, temos Só Pretas, a autoestima da mulher negra, desde o cabelo até mesmo a questão do empreendedorismo. Hoje, o empreendedorismo da mulher negra, ele movimenta a economia mundial, movimenta a economia em todos os setores, né? E isso é muito importante. E hoje, pela manhã, né, começamos com uma caminhada junto a algumas secretarias com apoio, para mostrar o não racismo, né? Isso é muito importante, né, para as pessoas entenderem que o racismo muitas vezes é uma cicatriz, não, é uma ferida aberta e nem chegou a cicatrizar. Poderíamos muito bem não falarmos mais de racismo, poderíamos falar de outras situações que é pertinente diante da sociedade. Mas ainda a sociedade tem 3 pilares que ainda é rotulado e tem cor, que muitas vezes não é falado, como saúde, educação e segurança. Isso é muito importante. Então a Casa Afro ela tem uma programação enorme, né, nesse mês de novembro, né? Hoje começamos com essa caminhada, mas no dia 17, temos um evento juntamente com o coletivo da cidade, que é o Vale Resiste, que chama Biblioteca Viva, que fala de autores, escritores, que é muito importante. Isso começa com o letramento. Já no dia 19, né, no dia 22, 19, já temos também uma semana voltada a Ruth Guimarães, a primeira escritora negra no Brasil, e é pertinho, por isso que chama a Casa Afro e se estende também aos outros municípios, né? Ruth Guimarães nasceu em Cachoeira Paulista, viveu em Cachoeira Paulista, né? E isso é muito importante. Tanto é que a Casa Afro ela tem uma mini biblioteca voltada com o nome da patrona Ruth Guimarães.
E no dia 25 tem um lançamento, O Brasil Tem Cor, Racismo Disfarçado, é um livro muito interessante, muito bacana, porque ele narra 3 peças fundamentais da sociedade que é disfarçado, né? E no dia 29 temos também um mapeamento, um livro voltado ao mapeamento regional no Vale do Paraíba. E isso é muito importante. Poderíamos falar que novembro ele é extenso, ele é procurado. Mas o negro ele precisa entender que a igualdade racial muitas vezes parte desse poder de compra. Ele precisa ter esse letramento racial, mas a sociedade precisa entender que se faz com oportunidades. E as oportunidades é dar vez, onde muitas vezes a pirâmide social, ela não está, o topo ela não tem cor, ela não tem essa mistura, mas a base ela tem cor. Então precisamos entender. Isso leva a movimentar dentro da educação, dentro de todos os segmentos com relação à sociedade. É o que esse mapeamento vai fazer? O mapeamento, ele tem, esse é um livro, né, de mapeamento que narra toda a trajetória desse mapeamento no Vale do Paraíba, juntamente, novamente que eu falo, com o pessoal de São José dos Campos, né, que vai estar vindo na Casa Afro para lançar o livro deles também. Falando em livros, né, você também tem vários e fala também sobre essa temática, né? Conta um pouco para a gente. Na verdade, esse livro, do dia 25, é o lançamento do livro, voltado à representatividade dentro do Brasil. Quando eu relato o Brasil tem cor, né, mas aonde está a cor? É um olhar totalmente horizontal, não vertical. Eu não vejo ao meu lado, eu não vejo à minha frente, né? Isso precisa ser visto. Esse livro vai ser lançado agora, no dia 25, convido a todos, né, que seja assim, divulgue, quem sabe possamos estar sempre juntos, né? Temos um livro também que está na Amazon, que ele relata étnico-racial, né? Eu coloquei por uma questão totalmente para instigar o conhecimento, porque geralmente relata ético-racial, né? Eu coloquei ética para chamar mais atenção, porque precisamos falar de ética, a questão de respeito, de oportunidades, e outros livros voltados à história com essa mesma temática, né? Temos livros aí voltados a um conhecimento de um Brasil que muitas vezes não é falado e colocado nos livros didáticos, né? Como algumas linguagens, como diz Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez relatava que a literatura, a língua portuguesa, muitas vezes ela não é portuguesa, é pretuguesa, né? Isso que se relata dentro de um Brasil inovador, precisamos entender. E a preocupação do livro é falar do racismo institucional, estrutural, religioso, né? Porque isso tem cor. Isso realmente tem cor. Quando você fala até dessas questões, há também o envolvimento da política, né? E o papel assim do legislativo, tanto municipal, estadual, existe a necessidade disso. Nós tínhamos a comemoração do dia 20 de novembro em algumas cidades, né? E algumas nem em São Paulo, capital paulista, tinha como feriado, mas em outras cidades não. Já no estado de São Paulo, por conta de uma lei aprovada pelo deputado Barba, né, é uma lei de autoria dele e aprovada, nos últimos anos também se comemora já como feriado em todo o estado de São Paulo, mas temos também agora uma lei federal, ou seja, dia 20 de novembro ganha força. O que significa? Quando tem um dia que para tudo, né? Teoricamente para-se, né, a questão do trabalho, da produção, porém é um dia de muita reflexão. É de muita luta, né? Porque tudo para o povo negro ele foi feito em luta, né? Desde lá do final do século XIX até os dias atuais, né? Hoje temos a luta com relação à educação, a Lei 10.639/03 a 11.000, quando se fala da abordagem da questão dos povos originários, que precisa ser falado em sala de aula. Mas a mais importante de toda essa questão de luta é a 12.288, que hoje é crime o racismo. Então, quando se fala de 20 de novembro, não podemos falar do 20 de novembro como foi 13 de maio, um dia após, né? Tanto é que tem uma música que é cantada por Cortella,
Não, com Cortella não, é o Cartola, perdão, né? O Cartola cantava uma música que ele precisava ter essa identidade, né? E isso é muito importante. Que identidade é essa? Então é luta mesmo, né? Uma das maiores lutas que temos hoje para o povo negro e precisamos concretizar em busca de luta é a questão da reparação, né? Que hoje a reparação ela precisa reparar. Se hoje se fala de cota já é um avanço, mas a reparação em todos os sentidos. Como se fazer essa reparação? A reparação é a partir do momento que você entende o seu papel dentro da história, dentro de um contexto social, político, e isso precisa. Esse negro ele não teve oportunidade, ele foi jogado um dia após. Se hoje temos o feriado, mas esse feriado muitas vezes leva você a ter o poder do que? De compra. Mas será que todo negro tem esse poder de compra? Aí entra a questão da reparação. Até quando você fala desse dia após, né? Porque 13 de maio foi o dia da abolição, mas o que aconteceu no dia 14, né? E hoje temos o 20 de novembro de luta de Zumbi. Imagine que ele buscava resgatar e ter a liberdade como rei, né, no povoado da Serra da Barriga, em Alagoas, de muita luta. Mais de 30 mil pessoas no controle de abastecimento, tanto para Pernambuco como para a Bahia. Mas morreu. Mas não podemos levar a entender como a morte ia acabar. Acabou não. Tem luta, tem uns movimentos aí e precisa ser falado, precisa ser colocado nas escolas, em todos os lugares. Então, o 20 de novembro é muito importante para a comunidade negra. Às vezes as pessoas falam assim, ó, uma das perguntas fala, poxa, mas fazer a caminhada, poderia fazer a caminhada do dia 20, mas por que no dia 12? É porque antecipa tudo que Zumbi já fez no dia 20. Então, precisamos entender que o dia 20 muitas vezes não é lembrado, só é lembrado para um determinado grupo. O Brasil tem que lembrar em todos os sentidos. Desde o processo de construção, do processo de desenvolvimento, porque se é peça, isso foi mercado. Só que não pode ser a carne mais barata do mercado. Falando um pouquinho assim até das ações que tem aqui dentro da casa, tem algumas ações que são até fixas, né? Então, todas as terças e quintas aqui tem aula de Pilates. Tem também, isso das 9 às 10. Terças-feiras tem coral afro às 19h30. De segunda a sexta tem escuta psicológica, então que é uma parceria com a Faculdade de Serra Dourada. E todas as segundas e quartas tem orientação vocacional, né, das 14 às 17. Quando esse espaço oferece, por exemplo, né, uma aula de Pilates, que muitas vezes a pessoa precisa pagar ali, é um preço muito alto, ou fazer parte de um coral, fazer parte de atividades, ter um atendimento psicológico. O que representa para a pessoa preta, periférica, que muitas vezes olha para si e fala, eu não tenho direito, eu não tenho acesso? Dar acesso. É isso que leva você a entender essa autoestima. E a autoestima eu não posso colocar como um fracasso, né? Porque dentro da história do Brasil, a que foi mais lesada dentro da história foi a mulher negra dentro do Brasil, né? Não havia cosmético, até o final do século XX, não havia cosmético para a mulher negra, né? A mulher negra usava determinado produto e assim mesmo para ser vista diante da sociedade, aceita diante da sociedade. Então, quando a Casafo vem oferecendo saúde mental, pilates, movimentos, né, de escuta, né, de valorização, não somente a mulher, para todos, é uma preocupação futura. Precisamos entender o interior, porque o exterior muitas vezes é rotulado de uma forma muito assim distante, não próxima. Né? Temos um meio de tecnologia, tudo, mas ficou muito frio. Então é onde elas se reúnem, né? O atendimento social, né? Intelectual, a conversa, um bate-papo. É o banzo, é romper o banzo. O banzo é a saudade. E a saudade muitas vezes leva à depressão.
Tem também essa questão da vocação, né? Encontrar ali a sua vocação, conversar, acredito que com jovens sobre isso, mas uma inserção no mercado de trabalho, uma ascensão também no mercado de trabalho. Você comentou que uma das vítimas até da sociedade, pode-se dizer assim, são as mulheres negras. Na pandemia, isso foi absurdo, né? Principalmente as periféricas. Trazer esse novo olhar, trazer essa esperança de uma nova profissão, uma nova carreira. O que você tem percebido quando elas têm, e eles todos, têm a oportunidade de ver a vida de uma outra maneira? Você vê pela questão do cabelo, né? Hoje o que mais cresce é o cuidado do cabelo, né? As trancistas hoje é uma profissão. Mostrar essa beleza da mulher negra, que muitas vezes ficou apagada e não era vista. E hoje elas se reúnem, né? A Casa Afro, por exemplo, no sábado passado, esteve com só pretas, num movimento assim de mulheres negras, assim, fantástica. E isso incentiva também o empreendedorismo. O empreendedorismo de uma forma assim, o que eu faço, o que eu posso somar, né? É mudança, é um novo olhar. O que você espera, né? A gente ainda, de uma certa maneira, precisa do dia 20, né, para falar sobre uma consciência, trazer discussão. Mas qual que é a sua esperança, né, em relação a isso ao longo dos anos? Né? Ainda vamos precisar falar muito sobre isso? É que, na verdade, a sociedade, às vezes, colocou um rótulo assim de a mesma coisa, né? O famoso mimimi, que acha assim, falar disso não vai adiantar. Mas precisa, é necessário, né? Porque ainda temos uma ferida aberta de passado. Vivemos uma república com situações mal resolvidas da colônia. E isso são situações mal resolvidas da colônia. Se falar hoje do negro, se falar de racismo, se falar de leis para entender o outro, é sinal que ainda não trilhamos no mesmo prumo algo diferente. Aí você, como historiador, já viu muitas mudanças, já acompanhou também na literatura muitas mudanças. A gente pode falar que muita coisa mudou e o que ainda precisa mudar? O que precisa mudar é um olhar diferente, essa questão do letramento, é capacitação, né? Capacitar para o professor, o agente principal dentro da educação, ele é a ponte. Né? Se hoje falamos de racismo, não somente o racismo, mas também das pessoas com deficiência, né? A questão do idoso, é porque essa educação falhou lá no passado. Houve uma falha muito grande, uma brecha muito grande. Porque se fala de educação para todos, mas será que é para todos? Se a própria Constituição de 1988, no artigo 5º, relata como direitos iguais para todos, mas ainda não somos iguais. Falta muito ainda. Né? E se falta muito, esse é o começo do letramento, é o começo de encontrar, de entender e conhecer. A gente pode falar que essa cidade está caminhando nesse sentido, né, dentro da educação, trabalhando com as crianças para falar sobre isso. Sim, hoje a Secretaria de Educação na cidade de Lorena, ela faz um trabalho belíssimo com relação à capacitação, né? Hoje tem apoio tanto do governo estadual, federal, hoje temos apoio, mas precisamos capacitar. E hoje sai na frente, a cidade de Lorena sai na frente com relação a isso, né? Como capacitar os gestores, os educadores, a equipe, né? Formar, é um processo de formação, porque eu preciso formar para passar, e isso é muito importante. Bom, e é sobre isso até que nós vamos conversar no próximo bloco desse programa Informe SP Especial Consciência Negra. A gente vai falar sobre a educação, né, e como vencer, né, toda essa questão de racismo, falar sobre letramento, como isso tem acontecido dentro das escolas e trabalhado com as crianças em relação a isso. Eu conversei hoje aqui com o Denilson Gomes, né, que é o responsável
Desculpa, Denilson Costa, que é o historiador e também é o coordenador aqui dessa casa, que está de portas abertas para receber as pessoas e poder falar não só sobre essa questão, mas também ter atividades culturais, participar de atividades esportivas também, enfim, a casa está aberta, não é? Aberta. E a casa ela funciona de segunda a sexta, mas tem alguns movimentos também no final de semana, né? Um sábado, por exemplo. Então, hoje a casa ela tem uma abordagem diferente. Ela está de portas abertas, ela fica com as duas portas abertas. Então venha fazer parte, eu acho que é muito importante somar. Para falar do racismo, contra o racismo, é somar força, é ser coeso, é o mundo, na verdade. É um só. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais informe SP Especial Consciência Negra. Estamos de volta com o informe SP especial sobre consciência negra. Isso aqui na cidade de Lorena, e a gente vai falar sobre educação, que é uma das bases para o combate ao racismo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Bruno Daniel, que é assistente técnico pedagógico de História e Geografia da Secretaria de Educação da cidade. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer para nós estarmos aqui compartilhando um pouquinho sobre esse tema. Que agradeço. Conta um pouquinho para a gente sobre a educação como uma ferramenta mesmo de combate ao racismo e também mudança de mentalidade. Isso. A educação sempre foi uma ferramenta muito importante para gerar transformação, né? E estratégias são feitas com muita intencionalidade, com muito pertencimento, muito significado. E em relação a esse tema específico, é importante a gente trazer esse marco legal da Lei 10.639, de 2003, a Lei 11.645, de 2008. Ambas, né, trazem a questão da temática da educação antirracista, da educação voltada para o ensino da história da África, afro-brasileira, e a 11.000 em específico, né, trazendo a questão indígena. E as estratégias para que esse assunto venha fomentar dentro das unidades escolares, com muito respeito, conhecimento, trazendo ancestralidade, focar no professor de início, né? É muito importante a questão da formação docente, para ter esse preparo referente ao letramento racial, para buscar estratégias de como trazer essa temática para a sala de aula que possa ser significativa para esse estudante que está em processo de formação, na sua formação integral, né, cognitiva, a socioemocional, e se sentir pertencente, né, porque é para além de tratar das leis, né, de cumprir uma legislação. Isso é importante para a transformação da nossa sociedade, para o pertencimento e para a autoestima, para o empoderamento e para que as estruturas sociais também tem essa mobilidade, né, para que a população negra se sinta cada vez mais pertencente e ocupante desses lugares de poder, de estratégias dentro da nossa sociedade. Até essa lei, ela é uma obrigatoriedade para que as escolas, então, tragam o assunto tanto da escravidão, do racismo, para dentro da escola. Porém, não há uma obrigatoriedade de ter uma disciplina só para isso. É necessário criar muitas estratégias, né? E como Lorena tem feito para criar essas estratégias, para colocar, por exemplo, esse assunto dentro de uma aula de matemática? Sim. Essas estratégias são importantes, né? E como eu disse anteriormente, a primeira estratégia que nós estamos adotando aqui no município é uma formação muito sólida referente à educação para as relações étnico-raciais, né? E dentro de todo esse movimento, é importante a gente pontuar aqui também, que existe uma política, né, nacional de fomento para a educação para as relações étnico-raciais, que é o PNERC. A partir desse ano, Lorena, né, aderiu a essa política com responsabilidade referente
as ações voltadas para a educação antirracista, e a partir desse movimento nós temos buscado estratégias. E um dos eixos do PNERC trata muito da questão da formação docente e a formação de equipe gestora das unidades escolares. Quando eu falo de equipe gestora, né, também posso incluir aí supervisores da Secretaria de Educação, os coordenadores pedagógicos, os gestores, vice-gestores, porque são as pessoas que estão na gestão da escola. Então, quando um professor ele traz essa temática, né, no cotidiano da sua aula, né, e existe, e por ser uma temática muito sensível, existe um certo receio, né, de alguns de trazer isso para a pauta, né? E a gente costuma orientar. Tema sensível precisa ser discutido, mas a gente precisa discutir com fundamentação, com conhecimento. E aí um professor ele traz a discussão para a sala de aula e um aluno, uma situação, né, que a gente pode colocar aqui como um exemplo, um aluno que naquele momento da discussão, da leitura, né, das reflexões ali em sala de aula, ele começa a se identificar como uma pessoa negra. E a gente sabe, devido a várias políticas historicamente construídas no nosso país, como política de branqueamento, tantas pessoas são negras e não se reconhecem como pessoas negras, devido às estruturas do racismo institucional, estrutural, individual, né? E ali em sala de aula, no momento que o professor está trazendo essa reflexão, o aluno começa a se reconhecer, e aí ele leva esse assunto para casa, a família já começa a se mobilizar, e vão buscar a escola como esse lugar seguro, um lugar de conhecimento, um lugar de acolhimento. E por isso, uma das nossas estratégias foi a formação muito sólida para os nossos gestores, para que esse acolhimento aconteça, esse direcionamento seja feito de uma forma muito, muito significativa. Por ser uma temática sensível, toda a equipe pedagógica da escola precisa estar preparada, fundamentada, para avançarmos nas discussões. E quando trazemos a questão da conscientização, né, do mês da consciência negra, a gente tem procurado buscar outros caminhos, né? Não só falar de racismo. É importante falar, é importante ter esses marcos, mas buscar trazer a ancestralidade, a beleza, né, da população negra, trazer essa identificação. Estamos falando de nós, da nossa sociedade, do nosso corpo, da nossa autoestima, né, do nosso autoconhecimento. Então, por esse caminho, a gente tem buscado aí, ações mais significativas dentro das unidades escolares. E complementando, né, inclusive, utilizando a literatura como uma estratégia pedagógica, porque precisamos fazer essas provocações. Quantos autores negros, né, realizamos rodas de conversas dentro da escola, desde a educação infantil, né, até os anos finais da educação básica. Quais são os nossos referenciais? Que muitas vezes não temos esse olhar de recorte racial. E assim a gente traz representatividade, assim a gente combate o racismo através desse caminho, de um caminho de beleza, de ancestralidade e de referência. O que vocês já perceberam dentro das escolas quando você começou a trabalhar, né, essas questões, como você disse agora, ancestralidade, beleza, moda, e o que mudou dentro das escolas? Sim, importante isso. A lei ela é de 2003, né? E esse movimento, se a gente for contar o tempo, tem mais de 20 anos, né? Não podemos dizer que nada estava sendo feito, né? Desde a lei, muita coisa começou a caminhar. E o primeiro ponto foi a formação dos profissionais de tratar essa temática. 20 anos depois da lei, a gente já consegue observar na comunidade escolar a diferença. Então, quando hoje nós entramos em uma escola, né, eu faço esses acompanhamentos pedagógicos, e eu vejo as meninas negras com seus cabelos soltos, né, valorizando a beleza dos seus cachos, os meninos valorizando também a beleza dos seus cabelos, da sua cor, né, se posicionando, falando em público. Isso para a gente já é uma evidência. Já é uma evidência que está tendo um fortalecimento da autoestima, do autoconhecimento. E dessas crianças falarem, eu posso estar nesse lugar, eu posso apresentar um trabalho e não ter medo de ser ridicularizado pelo meu cabelo, pela cor da minha pele, pela minha origem. Então, a gente percebe esse movimento de forma natural dentro da comunidade escolar.
esse movimento de estou aqui, pertenço, o meu corpo está aqui, meu corpo é belo, meu corpo, eu tenho inteligência e eu posso chegar aonde eu quiser, eu posso sonhar e caminhar em direção aos meus sonhos. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo perceber e sentir esses movimentos dentro das escolas. E que é um assunto muito natural. A nova geração, né, ela está cada vez mais preparada para isso. E a luta do movimento negro, que desde o primeiro africano que pisou nesse solo tem resistido ao apagamento, tem resistido à violência, né? E quando a gente olha para a história do movimento negro no Brasil, lá por volta da década de 60, 70, 80, esse movimento foi sendo mais articulado, politizado, né? E chegou nas escolas. Em 2003, chega nas escolas uma lei que marca, ó, precisamos tratar dessa temática. Precisamos trazer um referencial para a cultura africana, afro-brasileira, e não de uma forma estereotipada, né? Precisamos trazer isso com significado e pertencimento. Eu, como homem negro, um professor negro, eu preciso me identificar, eu preciso abrir no livro de história, de literatura e me enxergar as pessoas que vieram antes de mim, né, e que têm conhecimento, têm sabedoria, têm os saberes que precisam ser compartilhados. Isso que você falou para a gente agora tem a ver com a educação antirracista? Exatamente. A educação antirracista e um educador antirracista, ele procura esse olhar para tudo que ele faz dentro da escola. Primeiramente para o currículo escolar, né? Então, quando você olha os componentes curriculares, história, geografia, matemática, né, biologia, um professor antirracista, ele vai enxergar dentro desse objeto de conhecimento, que são os conteúdos, né? Qual a possibilidade de uma abordagem aqui étnico-racial? Quando eu trago, por exemplo, para uma escola experiências científicas, né, faço esse resgate, eu posso ter um olhar étnico-racial. Quem são esses cientistas e esses produtos que foram desenvolvidos, né? Vamos fazer um recorte racial. São pessoas negras? Né? E trazer à tona esse referencial, para que o estudante enxergue. Olha assim, olha só quanto conhecimento foi desenvolvido por pessoas negras ao longo da história e que muitas vezes isso não foi contado, foi invisibilizado, né? E hoje a gente busca um movimento contrário, é um movimento de trazer visibilidade, trazer empoderamento, trazer referenciais. Quando a gente fala de representatividade, é isso, eu me enxergar e me sentir como pertencente dessa história, da construção desse país. Esse tipo de construção ajuda também no combate tanto ao bullying dentro das escolas, a gente sabe que isso é uma questão muito delicada, e também os casos de racismo, né? Porque acaba se misturando ali o racismo com o bullying, que é uma brincadeira e que, na verdade, de brincadeira não tem nada. Racismo não é bullying, né? Racismo é crime. E precisamos ter conhecimento disso e enfrentar com muita intencionalidade, né? Quando você se direciona para o corpo de uma pessoa negra, fala do cabelo, compara o cabelo a um determinado objeto, a cor da pele, é um processo de depreciação daquele corpo, né? De violência. E essa violência hoje tem um marco legal, é um crime relacionado ao racismo. E quando a gente começa a tratar essas temáticas dentro das escolas, os próprios estudantes, ao se reconhecerem como pessoas negras, né, dentro do IBGE nós temos as classificações, né, preto, pardo, né, brancos, indígenas, e quando a gente fala de negros, está incluindo pretos e pardos. E quando esse estudante negro ele se identifica, o próximo passo do letramento é ele perceber as violências que sofre dentro e fora da escola, com a piadinha que não pode ser entretenimento, é violento, né? Com situações, falas dentro de casa, né? Da família, e ele vai passando por esse processo de letramento racial e se posicionando e denunciando. Porque quando ele sofre agressão com um conhecimento, ele fala, eu sofri o racismo, e agora? O que a gente precisa fazer, né, para trazer esse enfrentamento? E nós temos todo um preparo, uma legislação que traz esse amparo.
Inclusive, por ser crime, ele sendo feito por criança ou adolescente, ele não perde esse teor de crime, apenas a punição é que muda, né? Exatamente. Aí existem protocolos que precisam ser criados, inclusive é um dos incentivos da política de fomento, né, para a educação para as relações étnico-raciais, como que as escolas elas vão direcionar essas questões que vão acontecer, né? Porque quando a gente começa a tratar dessa temática de uma forma muito mais intencional, é, o, o descobrir, né, dessas questões começam a ser mais constantes. Então, a equipe toda precisa estar preparada para esse direcionamento, né? Como reportar a família, em situações até mesmo de oficializar, né, referente ao crime que a pessoa sofreu como violência, que a atividade pedagógica pode ser desenvolvida na escola quando as crianças elas trazem essas falas, que é uma reprodução histórica, né, e elas não têm essa consciência, né, de como está sendo violento e como que a escola pode tratar com formação, com movimentos, palestras, dentro daquele espaço. Então, tem muitas estratégias, muitos protocolos que precisam ser tratados de uma forma muito humanizada, muito sensível, para que esse movimento se solidifique. É obrigação da escola tratar o assunto, principalmente se ele aparece, tem uma situação? Sim, sim. Se essas situações estão sendo recorrentes dentro da escola, a gestão escolar, toda a equipe pedagógica, é um sinal, né? Precisamos tratar com mais intencionalidade. E como fazemos esse movimento? Existe o chamado movimento negro educador, né? Eu acredito que o racismo, a gente enfrenta o racismo por meio da educação. Eu acredito nesse caminho, né? É um caminho de conscientização, é um caminho de segurança, de significativo. Então, a gente precisa, na escola, fomentar entre os educadores. O que a gente pode fazer? Que ação pedagógica pode ser desenvolvida? Como que a gente vai tratar esse tema? Precisamos trazer um profissional para vir fazer alguma atividade referente a essas questões, porque a comunidade escolar ela vai se revelando, né? Um ponto importante que a gente tem observado, a importância da autodeclaração, né? Na hora da matrícula escolar, porque para a gente ter essa autodeclaração, quanto mais fidedigna, melhor as nossas ações de intervenção. Então, quando você pega uma comunidade escolar, de escolas que estão em regiões periféricas, e que a maior parte, né, das famílias, porque até 16 anos quem faz a autodeclaração são os responsáveis, e pega a maior parte das famílias declaram seus filhos como pessoas brancas, né, e sendo que as crianças são negras, isso é um sinal para a gente pensar, precisamos trabalhar a questão da identificação, né? Porque isso atravessa a dor que o povo negro sofreu historicamente construído pelo processo de escravidão, né? Então a pessoa não quer se reconhecer como uma pessoa negra, porque ao se reconhecer como uma pessoa negra, ela está se conectando com a dor, com a violência. Então a escola é esse lugar de formação. E formação, não fazemos isso do dia para a noite. A formação ela é constante. Eu costumo conversar com os professores. Nós estamos buscando aplicar a lei no dia a dia da escola, né? Nas abordagens dos objetos de conhecimento, as conversas, porque todos os profissionais precisam estar em formação para que possamos avançar. Você fala da autodeclaração e eu acho que muita gente vai perceber isso que eu vou falar agora. Quando uma criança nasce, ali na hora do registro, já na maternidade, muitas vezes é colocada aquela criança até como cor branca, mesmo que ela seja parda ou preta. E como que fica essa questão? Porque também traz uma certa confusão. Se a pele dela é um pouco mais escura, mais retinta, porém dentro ali de um documento oficial ela está como branca. Isso também é uma coisa que precisa mudar. Exatamente. Eu acredito, né, a gente pode até buscar mais informações, que atualmente esse processo não acontece na certidão, mas eu nasci na década de 80, na minha certidão de nascimento está como uma pessoa branca, né? E no meu processo de letramento racial, nós estamos em 2025, eu não me identifico como uma pessoa branca, eu me identifico como um homem negro, né? E esse processo é construído. Então, hoje, apesar de muitas pessoas questionam, mas pessoas
né, dos anos 90, dos anos 80, mas na minha certidão está lá com esse marco, né? E as pessoas com o letramento estão se reconhecendo. Não, eu não me reconheço como uma pessoa branca. Por que isso? Historicamente, a gente pode buscar, né? Lá no século XIX, nós tivemos uma política de branqueamento no nosso país, né? Um incentivo cada vez mais para que a população brasileira fosse clareada, né? Por quê? Para quanto mais branco o país tivesse, mais próximo estaria dos países europeus em processo de desenvolvimento. Então, nós temos aí o processo abolicionista no Brasil, a chegada dos imigrantes e o incentivo do branqueamento, do processo de miscigenação. Então, a gente pega as pessoas mais experientes, né, nossos ancestrais, eles falavam, precisamos branquear a família. E talvez isso, a gente pode explicar isso na certidão de nascimento, quando o responsável colocava lá, né, autorizado não coloca branco, porque é fruto desse processo construído de uma política de branquear. Por isso que hoje, na autodeclaração, até 16 anos, a família faz essa declaração lá na matrícula, na consulta do IBGE. A partir dos 17 anos, a pessoa se autodeclara. E mesmo que na certidão, há um documento, ela não, em algum momento minha família me declarou como uma pessoa branca. Ela pode mudar essa autodeclaração. Não, eu me reconheço como uma pessoa preta, me reconheço como uma pessoa parda. Porque é um processo muito nosso, é interno. Eu até me lembrei agora de um fato que aconteceu na universidade, né? Uma menina que passou em medicina numa universidade pública, ela tinha se declarado, autodeclarado como parda, porém a universidade, a instituição entendeu aquilo como uma fraude, mesmo ela tendo os cabelos cacheados, lábios grossos, tendo ali todos os traços, né? A pele dela não era muito retinta, porém ela tinha todos os traços. Ainda assim, ela perdeu a vaga. Então, é uma construção e uma discussão ainda que vai longe. Vai longe. Hoje, nas universidades, estão se preparando para a banca de heteroidentificação, né? Porque precisa identificar pelas características fenotípicas da pessoa, né? O tipo do cabelo, o lábio, o nariz, não só pelo tom da pele, né? Porque temos vários tons. Quanto mais escura for a pele da pessoa, mais situações de racismo ela enfrenta na sociedade brasileira, né? Mas só o tom da pele não traz essa identificação, tem todo um conjunto de ancestralidade que está presente no corpo. Então, hoje tem profissionais de universidades assim, preparados para fazer esse processo de identificação, né, de reconhecimento, mas ainda um tema muito sensível, estamos em construção, mas estudos têm sendo feitos, tem sido realizado, né, ao longo do tempo, devido às fraudes, infelizmente, né? Porque nós temos movimentos aí voltados para a cota, para as pessoas negras, em processo de reparação histórica, né? Para a ocupação desses espaços, desses cursos universitários que a população negra não conseguia chegar. Não chegava não pelo sentido de não ter competência cognitiva, né, acadêmica para chegar lá, mas não chegava devido às estruturas da sociedade que impediam. Né? Então, as cotas nas universidades são fundamentais para essa questão da afirmação da presença da população negra dentro da universidade. Infelizmente, enfrentamos situações aí de fraudes, né? E que bom que estamos em processo de letramento racial e estamos construindo estratégias para que a população negra não seja violada nos seus direitos. Para a gente terminar aqui a nossa conversa, esse mês de novembro, de que maneira a Secretaria de Educação, aquele de Lorena, está se preparando, né? E quais as atividades? Sim. A Secretaria de Educação tem o mês de novembro, né, como celebração também da questão da consciência negra, mas ao longo do ano temos desenvolvido atividades dentro das unidades escolares, acompanhamento. Temos participado de atividades que o município promove, hoje mesmo, né? Hoje nós tivemos a passeata Diga Não ao Racismo. Crianças das nossas unidades escolares participaram, foram às ruas, participaram das apresentações que foram feitas no centro da cidade. Esse movimento que é importante, dela se sentir pertencente. No final do mês, agora em novembro, nós vamos ter o primeiro fórum de educação para as relações étnico-raciais aqui do município de Lorena. Vamos estar dando esse primeiro passo de reunir educadores
pessoas de coletivos negros como representantes, para discutirmos sobre o tema e buscarmos estratégias. Ótimo, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por tudo aí. Obrigada. Bom, eu conversei então com o Bruno Daniel, que é assistente técnico pedagógico de História e Geografia da Secretaria de Educação. Contou para a gente um pouco das ações que acontecem aqui na cidade de Lorena no combate ao racismo, a falar sobre o letramento, né, e principalmente aí uma educação antirracista. Essa é a ideia. Quanto mais falar sobre o assunto e educar as crianças ali na base, o racismo, se Deus quiser, em breve a gente vai ter boas notícias, tanto do diminuimento, quem sabe até o desaparecimento disso, né? Bom, Informe SP Especial Consciência Negra fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais.